Já deixa o like aqui e se inscreve. Como é que você foi entrando na tecnologia, no mercado de tech? Então, né, eu acho que esse meu primeiro emprego foi um grande pontapé para mim, no sentido de... Eu sabia que eu queria ir para minha área, né, que sempre foi o marketing, o digital marketing nessa época. Só que eu cheguei aqui, eu né, tinha acabado de chegar, meu inglês não era lá, eu tinha uma boa base, mas não era lá essas coisas. Como é que eu chegava para uma agência ou para alguma empresa e falava: oi, eu posso dirigir a sua agência? O que eu fazia no Brasil? Não dava. Então eu fui pegando as minhas habilidades que eu poderia usar. Tipo, o que eu tenho, que eu sei fazer hoje, que eu posso transferir para outra coisa. Então, nessa empresa de intercâmbio, eu comecei a fazer o marketing deles, algumas coisas, redes sociais, engajamento ali no WhatsApp, porque eu já era a pessoa que conversava com todo mundo mesmo, então eu já estava ali, comecei a fazer campanha, etc. Foi ali que eu peguei a primeira experiência internacional, querendo ou não, de marketing na minha área. Depois eu falei, agora eu tô pronta para ir para a agência, que foi o que eu sempre quis. E aí, nessa coisa de tentar colocar as minhas habilidades em um outro cargo, eu achei um cargo que seria bom para mim, que é o que tem agências e que tem empresas tech, que é o de Digital Project Manager. Que é aquela pessoa que o Project Manager... Eu sei até que vai vir alguém essa semana também falar de Project Management. Isso. Então, acho que nós estamos numa levada tech tá aqui. Uma semana PM. tech, semana passada também teve o tech então, aqui. vê hoje e vê depois também. Mas o Project Manager, que é o gerente de projetos, né? Ele é a pessoa que sabe um pouco de tudo que está acontecendo e maneja aquilo para que aquele projeto aconteça com sucesso. Basicamente, é isso que ele faz. E eu fazia isso no ambiente digital. Então, dentro de agência. Então, website, qualquer coisa de programático, que por exemplo, você faz bannerzinho que vai para o website, anúncios, etc, etc, etc. É porque, assim, uma agência de publicidade, ela é uma empresa, mas não é uma empresa comum, né? Porque ela lida com outras milhares de empresas. Então, exatamente. Se tem ali... E aí, sei lá, eu acho que você teria que... Como se fosse um funil, né? Você vai recebendo todos os projetos e vai falando, ó, esse aqui tem que ser de tal pessoa, esse aqui tem que ser... Primeiro faz aqui, depois faz ali. Isso. Essa pessoa demora meia hora para fazer isso, mais 3 dias para fazer aquilo. Quanto tempo que vai demorar? Quanto que a gente vai gastar? Então, é porque todos os clientes têm que ficar felizes, né? Porque são que pagam as contas. Exatamente. Né? Realmente é o meio de campo ali um pouco complicado, né? E foi bom porque eu usei todas as habilidades que eu tinha do Brasil, que era, como eu estava mais na parte gerencial, eu sabia exatamente, e com a minha experiência, eu tinha mais de 10 anos, então eu sabia exatamente como que funcionava uma agência de cabo a rabo. Então, eu acho que isso foi perfeito. E como era digital, foi o meu pezinho que eu acho que me levou para uma coisa mais tech, sabe? Porque essa parte de mexer com website, mexer com Google Ads, né? Que depois que é o que eu fui fazer na Google, me ajudou bastante ao meu pontapé, vamos dizer assim. Agora, assim, você estava falando ali das habilidades que são transferíveis, né? Coisas que você aprende. Isso eu aprendi... Depois eu vou contar uma situação minha no Google aqui, porque eu vou abrir para a galera aqui. Mas, assim, é uma coisa que é interessante você falar disso, porque às vezes a pessoa trabalha num emprego que é parecido, mas não é a mesma coisa, não é igual, né? Aí você fala, aquele cargo ali, será que eu me encaixaria naquele cargo? Então... Tem coisas que você aprende no seu trabalho, que é, sei lá, do marketing de uma agência, que vai servir como project manager de outra coisa diferente, né? Exatamente. Eu acho bom as pessoas começarem a analisar os cargos que elas tiveram para saber, assim, será que isso que eu aprendi funciona em outro lugar, não é Exatamente. Isso? E eu acho assim que talvez a nossa cabeça, a mentalidade do Brasil, ela é um pouco mais que a sua carreira é linear.
né? Então, você vai começar aqui, você vai ser júnior, depois pleno, depois sênior, depois, né? E sempre naquela área. Depois Mas aposentado. Esperamos que sim. Sim. Mas eu acho que aqui, até porque você tem que ter esse jogo de cintura de que, geralmente, né, na maioria dos casos, o imigrante, ele não chega aqui, é óbvio que tem ótimas exceções e vários bons exemplos, mas ele não chega aqui exatamente no mesmo estágio que ele saiu do Brasil. Eu acho que a gente começa a pensar um pouco fora da caixa e começa a pensar que começa a entender que carreiras não precisam ser lineares. Então, que exatamente, quais as habilidades que eu tenho? Eu sou muito bom com lógica, eu sou muito bom com matemática, com análise. Tem gente que trabalhou comigo em Google Ads, que o cara era pesquisador de biotecnologia. Mas por quê? Porque ele tinha um senso analítico absurdo. Então, ele olhava uma campanha e ele falava, é aqui que você tá errando, é aqui que você pode melhorar. Ele falava pro cliente dele, né? Então, assim... Pô, mas é uma diferença grande, né? Mas era muito comum. Tinham várias pessoas, pessoas no meu time, por exemplo, que nesse perfil analítico, a pessoa trabalhava com seguro de carro. Nada a ver. Mas ela tem aquela habilidade por exemplo, nesse cargo, por exemplo, que você precisava de lidar com pessoas, ela era ótima em lidar com pessoas e fazer conexões muito rápido. Beleza, é isso que eu preciso de você, sabe? Então, assim, acho que a realidade aqui é mais quais são as minhas habilidades e onde que eu posso agregar, né? E aí você vê, tipo, ok, descrição de vaga aqui, ela é boa pro que eu posso fazer. E vai lá e aplica. Eu acho que é mais... É esse tipo de pensamento que aqui funciona um pouco melhor se você tentar dessa forma, né? Não, e também, assim, eu acho que as empresas precisam tanto de diversos profissionais. Aqui a mão de obra é mais escassa, eu acho. E as empresas têm que também acabar se... tipo assim, vamos deixar aqui. Se essa pessoa não tem as 10 habilidades que eu quero, mas tem 7, vamos deixar essas 3 aqui, a gente treina ela também. Exatamente. Aqui, né? Porque eu acho que no Brasil o mercado de trabalho é mais acirrado. A competição é muito maior. E acho que aqui também as pessoas... eu acho que as empresas sabem que as pessoas não são exatamente o que elas... Nunca vai ser exatamente o que elas procuram, porque o job... a gente chama de job description, a descrição da vaga, ela é o ideal, né? É tipo assim, quando você vai lá no perfil de app de relacionamento, o que eu quero? Eu quero um príncipe encantado, né? Mas aí tem lá o príncipe cavalo branco. Exatamente. Cabelos longos. Né? Aí você vai achar vários tipos de príncipe encantado. Aí você vai, não, o príncipe não tá... não são todas essas características. Exatamente. Que tem. Tá sem o cavalo. Não, tudo bem, tá sem o cavalo, beleza. Né? O cavalo não é amarelo, mas ele é azul, né? Vamos ver. Então, eu acho que as pessoas... Primeiro, as empresas entendem, e acho que as pessoas também têm que entender que quando elas veem uma descrição de vaga, elas não precisam combinar 100% com aquilo ali. Se você tiver a maioria das habilidades, aplica, né? Então... Mas aí você trabalhou em agência, depois foi para quais? Então, aí eu trabalhei em agência só porque eu falei, agência é o que eu sei fazer, bora lá. Eu já tava meio burnout de agência no Brasil, mas eu falei, eu acho que aqui na Europa a coisa é um pouco melhor. E você sentiu diferença de uma agência de publicidade do Brasil para aqui? Bom, eu fiquei uns 2 anos numa agência de publicidade aqui para descobrir que é a mesma coisa. Não, mas é mais tranquilo, não? Tipo assim, no Brasil a gente tem aquela visão que o cara fica trabalhando até 10 horas da noite lá. É um pouco mais tranquilo. Mas se você for analisar no espectro de trabalhos na Irlanda e no exterior, na Europa, é um ambiente absurdamente competitivo, que você trabalha muito, que o salário não é tão competitivo assim. Então, é um pouco melhor do que o Brasil em relação de
qualidade enfim, a gente chama de work-life balance, né? Que é a qualidade entre a sua vida e o seu trabalho. Mas ainda assim, para os padrões europeus, é ralação. Aí eu falei, não, tudo bem, acho que eu preciso... Já descobri que é mais ou menos a mesma coisa. O que dá para eu continuar usando as minhas minhas habilidades transferíveis para procurar outra coisa? Então eu fui para Tree, que é a empresa de telecomunicação, tipo uma Vivo no Brasil. Sim. Vivo, Oi. Também como Digital Project Manager, mesmo cargo, mas igual eu estava dizendo no início, o mesmo cargo em empresas diferentes, eles são completamente diferentes. Porque eu imagino que a agência de publicidade, como eu falei, você tem que lidar com vários clientes diferentes. Na Tree deve ser um só, né? Era só eles. Então, e os projetos eram muito mais técnicos. Muito mais técnicos. Enquanto eu ainda tinha um pouco de atividade criativa em agência, na Tree era muito assim, deu bug no aplicativo, como é que melhora a experiência do usuário, não consigo pagar com cartão de crédito da bandeira X, sabe? Eram projetos muito mais técnicos do que o que eu estava acostumado. Também usuário com cada coisa, né? Chatice danada. Tem muita coisa. Aí você tem que ir respondendo e tem que ser educado, né? Não, olha, passa de novo o cartão. Tenta de novo. Então, assim, como era o mesmo cargo, mas os meus, os times que eu tinha que lidar eram completamente diferentes. Então, eu já falava com arquiteto da informação, o cara de software, o data analysis, que não era uma realidade que eu tinha em agência de publicidade. Então, eu fiquei muito mais técnica e muito mais... Foi ótimo porque eu aprendi uma coisa, um universo completamente novo, porque foi a primeira vez que eu saí dessa parte de comunicação, quase que totalmente fui para a parte digital. Bem tech, é um emprego tech. Dentro de uma telecom que, querendo ou não, é um pouco técnico também. Então... Não é uma empresa nativamente tech, né? Se lida com tecnologia o tempo inteiro, então. Mas é interessante, né? E aí, e como é que você foi se desenvolvendo aí nesse ambiente? Então, eu fiquei lá, foi bem na pandemia, era ótimo porque era uma empresa que, ao contrário de agências de publicidade, ali eu encontrei o meu balanço de, tipo, a minha vida e o meu trabalho, eu pude separar aquilo completamente. Foi a primeira vez que eu tive essa experiência em muitos anos de carreira. Consegui ir para casa Consegui ir para casa e me desconectar completamente. Era maravilhoso. Você quer ver mais histórias assim? Se inscreve aqui no Boulder.